Turma, mais uma questão do nosso simulado aberto do Sistema SEV de Ensino, o maior sistema educacional do Brasil. E agora nós vamos para a questão 48. Dá uma olhada aí no teu material, gente. Questão 48. Olhando aqui o texto, preste atenção, turma, olhando o texto, a navegação entre portos do mesmo país. Aí já diz muita coisa. O Brasil possui uma extensa costa navegável e as principais cidades. Turma, ele vai falar do transporte brasileiro, tanto das ferrovias como rodovias, mas em especial na questão, ele está falando do transporte marítimo entre portos do mesmo país. Lembrando, gente, que transporte é circulação de riqueza. E na competência de área 2, trata-se da circulação de riqueza. E nela, nós vamos ver os meios de transporte. O Brasil, lembrando, ele privilegiou o transporte rodoviário para atrair indústrias automobilísticas e formar um parque industrial automobilístico. Além do rodoviarismo, o Brasil também se destacou antes, já no século XVIII e XIX, com as ferrovias, que depois foram perdendo espaço para as rodovias. Como o Brasil é uma potência mercante, ou seja, ele exporta, ele tem uma marinha mercante também considerável. Vendemos muito, compramos muito do mundo. E nos nossos portos, nós também temos um volume de cargas e navios comerciais muito grande. E como o Brasil é um país de costa muito grande, nós temos aí em torno de 8.000 quilômetros de litoral. É comum embarcações partirem de portos brasileiros em direção a outros portos brasileiros. Exemplo, uma navegação, um navio sai do porto de Pecém, em Fortaleza, e vai pela costa brasileira, navegando até chegar ao porto de Santos, por exemplo. Por que faz isso? Porque às vezes é mais rentável uma carga sendo transportada em grande quantidade, num grande navio, pelo litoral, do que por dentro do continente em caminhões, porque eu vou precisar de vários caminhões. Então aqui a questão, o tema central, é a navegação entre portos do mesmo país. Nesse caso, turma, a resposta correta também é a letra A cabotagem marítima, ou seja, cabotagem é a navegação entre portos do mesmo país. Distratores, ou seja, os erros. Na letra B, ele fala de transporte intermodal. Intermodal é quando você tem vários navios sucessivamente numa mesma viagem. Quando eu tenho uma mercadoria, por exemplo, que sai de um navio, vai para outro navio, vai para outro navio até chegar ao seu destino. Ou então, sai de um trem, vai para outro trem, até chegar ao seu destino. Não é o caso, é um navio só, sai de um porto, vai para outro, cabotagem. Na letra C, multimodalidade. Olha só, a multimodalidade é quando eu uso trem, navio, avião, para transportar a mesma mercadoria. Aqui é só navio, não é multimodalidade. Porto seco, isso é importante, gente. O que seria o porto seco? O porto seco é uma área, é um grande depósito, é um grande armazém, onde se guarda produtos que vão ser exportados e produtos que vão ser importados. É comum, às vezes, produtos lá de fora virem para o Brasil, ficam guardados no porto seco, quando forem vendidos, já entrega, já está aqui. Mas o produto fica guardado no porto seco, é como se ele estivesse lá no país de origem, mas ele está aqui no Brasil, para facilitar a venda. Bacana? Mas a questão está falando entre navegação entre portos do mesmo país, por isso que a resposta correta é letra A. Valeu, turma!